Este edifício é um Instituto Geofísico da Universidade de Porto. Foi criado em 1885 e o propósito deste edifício era fazerem-se observações do estado de tempo, portanto observações meteorológicas. Com a formação da Academia Politécnica, que é o embrião da Faculdade de Ciências, já em 1911 este edifício passa para a dependência da Faculdade de Ciências da Universidade de Porto e, portanto, é a partir dessa altura, 1911, que passa a constituir património da Faculdade de Ciências e, portanto, nós aqui no Instituto Geofísico da Universidade de Porto estamos na Faculdade de Ciências da Universidade de Porto. Portanto, a sua função inicial foi precisamente recolher dados meteorológicos, dados do estado de tempo, variáveis como a temperatura, a pressão atmosférica, a velocidade e a direção do vento, entre outras, e é uma prática que se mantém até os dias de hoje. Neste momento fazemos parte da rede meteorológica do Instituto Português de Mar e da Atmosfera, portanto temos aqui uma estação meteorológica que faz parte de uma rede que é, no fundo, está sob a tutela do IPMA. Houve também, sempre ao longo da história do geofísico, interesse em recolher outro tipo de dados. E então, dentro destes dados, destacam-se os dados sismológicos. E, portanto, na década de 60 foi estabelecida aqui uma estação sísmica, que nós chamamos a Estação Sísmica Americana. Na década de 60, o governo americano, uma instituição do governo americano, contactou aqui o geofísico, o diretor geofísico, propondo oferecer uma estação sísmica, estes equipamentos que vocês estão aqui a ver. Na altura, o diretor disse que sim, que claro, iam dar equipamentos, ele disse que sim, e ele, portanto, mandou construir aqui este edifício, aqui este bunker. Isto foi como que escavado no seio da rocha, no seio do granito, foi colocado aqui um bunker, com algumas instruções da parte de planta e de arquitetura que vieram também dos Estados Unidos. Então, uma vez ficando o bunker construído, e porquê que ele foi construído aqui e os instrumentos não foram postos na casa principal? Porque queríamos encontrar um local que fosse, os americanos pediam que fosse um bocadinho isolado do ruído, porque vocês sabem que mesmo o ruído das pessoas, as pessoas a deslocarem-se, também provocam vibrações que depois são registros também sísmicos, ok? Portanto, pretendia-se que isto fosse o mais silencioso do ponto de vista sísmico possível. Isto é inaugurado em 1962, os instrumentos são aqui colocados, nós estamos na sala que se chama a sala de registro. Neste momento isto aqui não está a funcionar, só tem um caráter museológico. Naquele lado ali estão os sensores, ou seja, lá estão os equipamentos que sentem as vibrações e aqui era feito o registro. Este registro era analógico, em papel. Neste momento nós temos um registro no computador no formato digital. Porquê é que nós temos 6 rolos? Porque isto era assim, nós daquele lado temos 2 conjuntos de sensores, 3 mais 3. Um conjunto de sensores que registavam sismos mais próximos e outro conjunto de sensores com capacidade de registrar sismos mais longínquos. Então os americanos enviaram isto para aqui e eles até financiavam, por exemplo, aquilo que nós chamamos uma avaria, o papel que era aqui colocado, e portanto eles financiavam isso. Evidentemente que se costuma dizer que não há almoços grátis. E o que é que eles queriam em troca? Em troca eram enviados estes registros regularmente para os Estados Unidos. Qual era o objetivo deles terem estes sismogramas? Parece que à partida podíamos ser tentados a dizer que era um objetivo científico. Queriam saber que sismos eram detectados em Portugal. O objetivo não era meramente científico. Se percebermos que esta estação sísmica não foi a única estação sísmica, portanto, financiada pelos americanos, mas fez parte de uma rede com centenas de estações sísmicas que eles colocaram um pouco por todo o mundo e que funcionaram entre 1960, 61, a década de 60 e a década de 90. Então, por isso aqui a questão, o porquê destas estações. O que os americanos queriam ao observar estes sismogramas não era propriamente perceber se aqui tinha sido detectado um sismo qualquer na Europa, ou nos Açores, ou noutro sítio qualquer, mas eles queriam, nestes sismogramas, detectar sismos que resultassem de testes nucleares. Porque uma explosão também cria um sismo, cria vibrações do subsolo e cria um sismo. E que explosões é que eles procuravam saber? Que testes nucleares, os testes nucleares que a União Soviética, na altura, fazia.
Para além disso, vamos registando outros dados, também geofísicos. Dados magnéticos, temos aqui um magnetómetro que registra dados magnéticos, e depois temos também outros protocolos de colaboração com outros organismos. Eu destacava a Agência Portuguesa do Ambiente, em que fazemos registro de dados radiométricos num protocolo que temos com a APA, e registros também de radiometria num protocolo que temos com o Instituto de Tecnologia Nuclear de Sacavém. Depois, no âmbito de alguns projetos de investigação que nós vamos tendo aqui, recolhemos dados, por exemplo, de propriedades do solo, como por exemplo temperatura, portanto, circulação de água, etc. Dados mais de caráter ambiental. E, portanto, a nossa grande função é a recolha de dados, digamos assim, no âmbito destes protocolos e de projetos que nós temos. Temos também outra vertente que é a formação e, portanto, temos aqui uma sala de aula e, nesse sentido, algumas disciplinas, algumas unidades curriculares da Faculdade de Ciências, as suas aulas decorrem aqui. Para além disso, também temos toda a parte que nos interessa muito, que é a divulgação. E divulgação científica, mas também uma divulgação para as escolas. Depois, há outro aspecto que eu também gostava de salientar. Nós, no primeiro andar, temos uma sala polivalente e essa sala tem albergado algumas exposições. Esta interdisciplinaridade, por exemplo, com a Faculdade de Belas Artes, é a primeira vez que o temos e achamos que isto é muito interessante, porque, no fundo, ter aqui uma residência artística que, inspirada por aquilo que nós fazemos aqui, pelo tipo de recolha de dados que nós fazemos aqui, conseguiu construir esta exposição. Eu acho que é muito interessante porque, no fundo, nos dá a visão do outro daquilo que nós fazemos. E a visão do outro é muito importante, eu acho que sim. Eu acho que se todos tivermos uma visão do outro, acho que nos entendemos muito melhor. O jardim fonológico é um conjunto de espécies que estão lá fora, estão no jardim. Este jardim fonológico está ligado ao jardim fonológico pai, ou mãe se quisermos, em Berlim. E o que é que isto consiste? Em primeiro lugar, é preciso perceber o que é uma fase fonológica do desenvolvimento de uma planta. Uma fase fonológica é, por exemplo, a floração, o aparecimento das primeiras folhas. Isto são tudo fases fonológicas, o aparecimento do fruto. E essas fases fonológicas estão muitas vezes, o momento em que elas surgem na planta, estão dependentes, entre outras, por exemplo, do estado de tempo, da temperatura, por exemplo, desse ano. É muito frequente a gente às vezes dizer coloquialmente, já estão a aparecer flores, a primavera vem mais cedo. Se calhar ouvimos isso no nosso processo comum, dizemos muitas vezes isso. E nós aqui fazemos uma análise dessas fases fonológicas e é feita da seguinte forma, portanto, o jardim pai ou jardim mãe em Berlim manda-nos as plantas e são distribuídas, por exemplo, aqui no Jardim do Porto, mas em outros jardins que eles têm na Europa. São mandadas as plantas as mesmas plantas para diferentes pontos da Europa, para diferentes jardins, e o que esses jardins receptores das plantas têm que fazer é plantar essas plantas, cuidar delas, sem grande intervenção, porque a ideia é que elas se cresçam o mais selvagens possíveis, digamos assim, mas temos que enviar para o Jardim de Berlim as informações das fases fonológicas. Portanto, para cada espécie nós temos que dizer quando é que apareceu a primeira folha, ou a primeira flor, ou o primeiro fruto. E o que é que faz Berlim? Compara as fases fonológicas das mesmas plantas em diferentes locais geográficos da Europa. E, portanto, tem uma ideia de quê? Das etapas, tem uma ideia do desenvolvimento das estações do ano em diferentes pontos da Europa. Para além desta vista que é maravilhosa sobre a cidade de Porto e que é uma vista, eu acho que é das vistas mais bonitas que se pode ter, esta aqui do Rio Douro, com todos os seus séculos de história, o Rio Douro e a cidade de Porto, também é virem-nos visitar e verem um pouco do passado, da história deste edifício, uma história antiga do século XIX, verem um pouco do passado, mas também verem que nós somos dinâmicos e que estamos com os olhos postos no futuro e, portanto, é virem-nos visitar.